Uma refeição em família. Ugh! Eu estremeci só de pensar nisso. Então eu sussurrei enquanto mexia no anel de rubi na minha mão esquerda. Tudo o que tenho que fazer é puxar a rédea quando o cachorro ameaçar morder o dono. Mesmo que eu esteja arriscando o interesse dele. Em pensar que ele é a minha única aposta, mas porque eu sempre sinto que é tudo ou nada, quando estou com ele. Eu sacudi a cabeça, e continuei, tentando não ter pensamentos negativos. Winter Verdandi. Ele foi o primeiro personagem que me mostrou como é assustador ver o interesse cair. Eu tinha decidido não procurar mais por ele, mas eu estou reconsiderando depois que vi o interesse dele subir para 15%. A coisa ruim sobre ele é que ele vai ser o primeiro a entrar em contato com a heroína, e a coisa boa sobre ele é que ele é o mais normal de todos os 5. Tap tap tap. A velocidade do barulho da caneta batendo no papel aumentou gradualmente. Coloquei a caneta de lado, não conseguindo decidir. Porque não tem um jeito fácil. Foi quando, toc toc, alguém bateu na porta. Eu estava bem sensível nesse momento, pois eu estava pensando profundamente em coisas muito importantes que outras pessoas não podiam saber. Por isso, não pude evitar responder com uma voz irritada. Quem é? É o Penel, senhorita. Era o mordomo. Espere. Eu ri enquanto eu arrumava a minha escrivaninha. Eu peguei todos os papéis e coloquei no fundo da gaveta. Só depois de ter colocado a caneta no porta-caneta que eu permiti a entrada dele. Pode entrar. Clique. O mordomo entrou, abrindo a porta com cuidado. O que você quer? Sua Graça disse que ele quer ter uma refeição junto com você, já que faz muito tempo desde a última vez que isso aconteceu. Uma refeição? Eu pesquei sem ter reação. Essa era uma sentença que eu não estava familiarizada. Eu sempre tive minhas refeições sozinha no meu quarto desde que eu cheguei nesse mundo. Era o mais simples se compararmos com as refeições que os outros nobres têm, mas era o suficiente para me satisfazer. Já que isso era melhor que morrer de fome ou comer comida estragada igual antes. Além do mais, eu não corria o risco de esbarrar no Duque ou em um de seus filhos. Emily, que se sente culpada pelo que ela fez comigo no passado, anda me servindo com muita sinceridade. Como é bom comer sozinha. Eu não queria ir lá para baixo, ser forçada a comer meu almoço enquanto encaro uma pessoa que não me deixa nada confortável, e em pensar em comer sob todos aqueles olhares de ódio direcionados para mim pelos empregados já me deixa doente. Eu não me importo em comer no meu quarto sozinha, já que ando fazendo muito isso nos últimos dias. Eu dei uma desculpinha tentando recusar, na esperança de evitar ter uma refeição junto com ele. E meu tempo de confinamento ainda não terminou. Ele ordenou que a senhorita também aparecesse com toda certeza, já que ele tem algo importante para dizer. Você disse à senhorita também? Isso quer dizer que meus irmãos também vão estar lá? Claro. Esse era o fim. Eu fiz o possível para não fazer cara feia na frente dele. Mostrarem como eu estava descontente na frente de um empregado leal do Duque, e do Derek, era uma coisa idiota de se fazer. Ah, Alia, controle sua mente, controle sua mente. Eu suspirei mentalmente. Mordomo, eu tenho algo para lhe pedir antes de ir para a sala de jantar. Sim, senhorita. O olhar do mordomo mudou com as minhas palavras. Você poderia me trazer alguns remédios para digestão aqui no meu quarto depois do almoço? Remédios para digestão? Ele me perguntou, claramente curioso em saber o motivo de eu pedir isso antes mesmo de ter comido. Sim. Eu acenei com a cabeça. O motivo era simples, com certeza eu teria uma baita indigestão. Eu segui o mordomo, e saímos do meu quarto. Ele disse que a mesa já estava posta, e que todos os outros membros já estavam lá, me esperando. Isso era algo que não dava para recusar, e eu não tive tempo de arrumar uma desculpa. Parece que Sua Graça anda muito ocupado esses dias por causa de algo que está acontecendo no Palácio Real. Nós estávamos andando em silêncio até que o mordomo desacelerou o passo, e falou. Eu não sabia que o Duque estava ocupado. Ele sempre volta muito tarde para a mansão, mas eu não estava muito interessada nisso. Sim, parece mesmo que ele anda muito ocupado. Eu acenei com a cabeça sem esboçar expressão nenhuma. Eu senti que o mordomo estava cuidadosamente analisando o meu rosto. A senhorita sempre vinha ter suas refeições aqui quando Sua Graça estava na mansão antes. Será que por acaso, tem algo na sala de jantar que esteja incomodando a senhorita? Eu levantei a sobrancelha diante dessa pergunta dele. Penélope fazia isso?
Por que ela faria isso, se ela não ia ganhar nada com isso? Tudo o que ela iria possivelmente conseguir era o desprezo e raiva da parte deles. Essa garota era simplesmente, Mas eu não podia reclamar disso, já que faço ideia do motivo para esse comportamento dela. No passado, eu, que sempre desistia das coisas rápido, nunca agi igual a Penélope. Mas mesmo assim, isso não significa que eu era menos miserável. Uma linda mesa arrumada, perguntas simples como foi seu dia, a imagem de uma família boa e feliz eram coisas que eu não teria nunca. Lope, senhorita Penélope. Eu pisquei quando ouvi alguém me chamar. Penel, que estava nas escadas, olhava para mim com curiosidade no olhar. Não aconteceu nada. Eu respondi, passei por ele, e comecei a descer as escadas, antes que ele pudesse notar algo estranho. Eu estou de castigo porque eu fiz uma coisa errada, então obviamente, eu deveria ter minha refeição no meu quarto. Em pensar que a senhorita estava pensando, quero dizer, não é nada. Eu falei demais. O que a Penélope disse deve ter sido muito chocante que até fez o Penel, que estava com os olhos arregalados, não ter cuidado com suas palavras. Ele parou o que ia dizer, e mudou de assunto. Sua Graça achou que estava muito quieto ultimamente, já que a senhorita não anda saindo muito do seu quarto. Sua Graça não culparia a senhorita por participar de uma refeição de vez em quando. Eu segurei a vontade de rir. Pessoas costumam ir olhar na casinha do cachorro, se o cachorro que eles têm não sai para cumprimentar o dono quando este chega em casa. Eu acho que as pessoas dessa casa não se importam tanto assim para checar se o membro mais novo da família que eles adotaram está comendo ou passando fome. Eu não sei, será que meu irmão mais velho pensa do mesmo jeito também? Isso. Parece que o mordomo tinha algo a dizer, mas eu fui mais rápida que ele. Abra. Nós já tínhamos chegado à sala de jantar. Eu apontei com o queixo, de maneira arrogante, para os empregados que estavam parados diante da porta fechada. Eles seguiram minhas ordens, mas o olhar deles não era nada amigável. Eu não me importava com isso. Eu não tinha energia para ter que lidar com todos esses personagens figurantes inúteis. A porta se abriu, e eu pude ver o rosto de todos os personagens que eu teria que lidar. Um homem de meia idade estava sentado na cabeceira, e os dois, interesse 10%, e interesse 20%, estavam sentados lado a lado à direita do homem. Você não sabe organizar seu tempo? Por que você atrasou tanto? O interesse 10% fez cara feia como se quisesse arrumar briga comigo assim que pus os pés na sala. Esse era o começo da minha refeição no inferno. Os dois estavam sentados do lado direito da mesa, então sem pestanejar eu fui para o lado esquerdo. O mordomo que tinha puxado a cadeira, esperando eu sentar, empurrou ela assim que sentei. Eu vim andando aqui com as minhas duas pernas, mas a sensação era de que eu tinha sido arrastada à força. Que banquete! Eles prepararam muitas comidas. Em cima da mesa havia muitos tipos de comida, parecendo muito deliciosas, que eu nunca tinha visto na vida. Era impossível eu ter uma refeição luxuosa como essa no meu quarto, mas apesar disso, eu pude perceber mais uma vez qual era o lugar da Penélope nessa mansão. Eu estava contando quantos pratos tinha na mesa quando eu pude ouvir a voz do Duque. Vamos comer. A refeição oficialmente começou. Para ser honesta, eu não sabia muito sobre os modos dos nobres à mesa. Mas Penélope não era uma pessoa que seguiria isso mesmo no passado. Graças a isso, ninguém ia pensar que era estranho eu não ter esse tipo de etiqueta à mesa. Eu olhei de relance, e vi os três pegarem a colher. Eu olhei para a minha, e segui o que eles estavam fazendo. Uma risada de deboche escapou da minha boca assim que fiz isso. Todos os talheres que estavam na minha frente eram muito pequenos, pareciam brinquedos feitos para bebês aprenderem a usar eles. O que foi? O Duque parece que ouviu minha risada, seu olhar penetrante e irritado estava direcionado para mim. Não foi nada. Eu sacudi a cabeça. Então eu peguei meu talher como se não fosse nada. Pensando nisso agora, eles não iriam ligar sobre qual colher eu usaria para comer. Se eles se importassem pelo menos um pouco, o Duque que está sentado aqui do meu lado teria percebido isso. Que alguém da cozinha se atreveu a pregar uma peça nos talheres da princesa.